E aí pessoal, tudo bom? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, o assunto da live de hoje é: vou conseguir fazer ele parar de usar? E com certeza, 95% das famílias têm essa dúvida. Não importa se é pai, se é mãe, se é esposa, não importa. Todo mundo tem essa dúvida. Será que eu vou conseguir fazer meu filho, meu marido parar de usar a substância? E com certeza essa dúvida ela não é muito debatida em grupos de apoio, nas comunidades terapêuticas, porque eles querem que o tratamento faça valer. Mas com certeza o apoio da família é muito importante. Claro que o tratamento também tem a sua parte, tem uma grande parte na questão de fazer com que o dependente químico pare o uso, viva uma vida em recuperação, com certeza tem. Mas a parte da família é imprescindível, não tem como substituir o que a família faz para ajudar a levar o dependente químico ao tratamento. Mas com certeza essa dúvida de será que eu vou conseguir levar fazer ele parar o uso é grande. Mas é muito importante você também ter essa dúvida, porque aí com certeza você vai conseguir fazer essa dúvida se transformar em mais questionamentos, fazer com que você aprenda mais sobre a doença, fazer com que você adquira mais conhecimentos para poder pôr em prática e consiga pôr em prática, porque aí que está a questão. Você tem que pôr em prática tudo que você aprende para conseguir levar o seu filho, o seu marido ao tratamento, fazer com que ele pare o uso. Então, para você conseguir esclarecer sua dúvida, primeiro você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. E tem diversas ferramentas para se chegar lá, que são voltar a ter diálogo, confiança, inteligência emocional, comunicação assertiva e outras ferramentas que eu sempre passo aqui durante a live. Então, fique atento à live, fique atento aos vídeos do canal, porque todo dia sai conteúdo novo no canal. Aqui no Instagram, sai no Facebook, sai no YouTube. Então, desculpa não tem para você não apreciar os vídeos, o conteúdo. E outra, é conteúdo gratuito. Você pode ajudar a influenciar seu filho, seu marido de uma forma gratuita. Basta você se dedicar e querer adquirir esse aprendizado, querer adquirir esse conhecimento. E quanto maior for o seu conhecimento, maior são as chances de superar essa dificuldade, de superar a problemática. E aí sim conseguirmos chegar ao objetivo. Como eu sempre falo, o objetivo é um só. Qual é o objetivo? O objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos ao tratamento. E aí depois vem toda aquela etapa que é se render ao tratamento, desintoxicar, ressocializar. Mas aí são outras etapas. Mas o principal objetivo do canal, das lives, dos vídeos, é fazer com que você, mãe, você, esposa, consiga levar o seu filho, o seu marido ao tratamento, porque é a forma mais rápida, fácil, prática e que tem o maior índice de aprovação e o maior índice de que dá certo em busca da vida em recuperação. É o maior. Não adianta. Claro que tem diversos tratamentos. Tem o tratamento de internações, tem o tratamento de rua, que é feito em grupos de apoio somente, como AA, NA. Mas os que mais dão certo, vamos dizer assim, os mais eficazes, são os tratamentos de internações. Claro que tem dois tipos que são os mais comuns,
São dois tipos de internação mais comuns, que é a internação voluntária, que é quando o dependente químico aceita ser internado, vai por conta própria, por vontade própria, e também tem a internação involuntária, que é quando a família pede auxílio para uma instituição de tratamento, chama um carro de resgate, uma ambulância, equipe especializada, e vão resgatar esse dependente químico aonde quer que ele esteja, porque ele já não consegue mais tomar decisões, ele já não quer mais, ele já está prejudicando muito a família dele e a ele mesmo. Então, uma internação involuntária. Claro que a internação involuntária é uma questão que o dependente químico passa um período revoltado com a família, com a mãe, com a esposa, mas passa esse período de revolta, ele acaba entendendo que o melhor para ele foi essa internação. Foi essa internação, porque é assim. Claro que no primeiro momento, ele não quer ser internado, ele quer curtir a vida, ele quer continuar o uso e o abuso de substâncias. E aí que tá. Então por isso que ele fica revoltado, porque ele cai num local que tem regras, que tem limites, que todo mundo tem uma disciplina. E o dependente químico, quando está na ativa, ele não tem disciplina alguma com ninguém, nem mesmo com ele. Muitas vezes ele não faz nem a própria higiene, ele não corta as unhas, ele não corta cabelo, não faz barba, ele não cuida, não lava as roupas, enfim. Então tem diversas formas de tratamento: tratamento de rua, tratamento internado, tratamento voluntário, tratamento involuntário. Também tem o compulsório, mas o compulsório já não é muito bem aceito, nem por famílias. É um caso muito extremo, que é um juiz que pede, que toma uma decisão de internar o seu filho e seu marido, que já não tem mais controle nenhum sobre a própria vida. E muitas vezes essa internação compulsória, ela vem quando o dependente químico ele foi preso, e para ele não ficar num presídio, numa cadeia, o juiz determina para ele: olha, você vai para uma instituição de tratamento, se trata e cumpre sua pena lá, internado. Aí sim é uma decisão de um juiz. Mas isso não acontece com muita frequência, porque nem todas as instituições de tratamento aceitam esse tipo de tratamento, esse tipo de internação. Nem todas as instituições aceitam internações involuntárias também. Então, o que acontece? Para você conseguir com que ele pare o uso, você deve dar o primeiro passo. Se você tiver medo do que pode acontecer ou de como vai ser, aí você não pode dar o primeiro passo. Então, como você vai fazer ele parar se nem o primeiro passo você deu? Então é muito importante que quando você está sofrendo com a problemática, já diagnosticou que seu filho está usando e abusando de substâncias, o que você deve fazer? Você deve buscar conhecimento, você deve buscar algum local que possa te auxiliar nisso. E aí eu te falo que hoje tem o Google, tem a internet, e aí você pode chegar no meu canal, você pode chegar num grupo de apoio, você pode chegar num psicólogo, num psiquiatra. Tem diversas formas de você adquirir conhecimento, mas busque a forma mais correta. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão, que só eu sei passar o conhecimento para vocês. Mas se você já chegou até mim e teve a curiosidade, já viu alguns vídeos, pode ver que eu vivi o que eu falo. Eu vivi o que eu falo. Há 12 anos atrás, eu estava indo me internar. Eu estava indo buscar um tratamento para mim. Fui de forma voluntária, por pressão dos meus pais também.
Isso foi a influência que os meus pais fizeram para mim. Da forma deles, com muito menos conhecimento do que tem hoje, do que muito menos informação do que tem hoje, sim, mas foi da forma que eles puseram na mesa para eu aceitar, e eu tive que tomar uma decisão: ou eu ia me internar ou eu ia morar na rua. E eu não tive coragem de morar na rua. Foi uma forma radical dos meus pais me incentivarem a buscar um tratamento? Foi. Mas com certeza valeu muito a pena. E eu também, mesmo eu tendo ido de livre e espontânea vontade, eu relutei bastante dentro da comunidade terapêutica, dentro da instituição de tratamento. Eu também tive o meu momento de rebeldia lá dentro. Eu também queria ir embora, eu também sofri com a crise de abstinência, como seu filho, como seu marido, mas uma coisa que foi me passado dentro da comunidade terapêutica é: não tente manipular seus pais, porque com certeza eles vão informar a equipe de tratamento e você vai ser bem ajudado. Então eu via diversos casos de outros residentes tentando manipular os pais, dizendo que a comida era ruim, dizendo que o local não era aconchegante, vamos dizer assim, não era o melhor local. Não era o mais luxuoso, não era, mas era o que o meu salário pagava, porque eu me internei, fui pro auxílio doença do INSS e eu mesmo paguei a minha internação. Meu pai me ajudou com algumas coisas, com material de higiene, no caso quando eu fumava cigarro, e mesmo assim o que eu recebia de benefício pagava quase tudo. Então o que o meu salário conseguia pagar era esse local, e eu tive que fazer o melhor de mim para me tratar. E aí chegou um ponto, determinado ponto da minha caminhada, que eu decidi: agora vai, e eu só paro no final. E com certeza foi a melhor decisão que eu tomei, porque aí hoje eu estou aqui 12 anos depois, fazendo live para vocês, passando conteúdo para pais e mães conseguirem levar seus filhos, seus maridos, suas esposas, suas filhas ao tratamento, para que consigam viver o que eu vivo hoje, que consigam ter o mesmo sentimento que a minha família tem hoje comigo. E com certeza vocês vão ter também. É o que eu espero de todos que me acompanham no canal, de todos que olham os meus stories, de todos que assistem a live. Então eu peço, participem da live, mande sua dúvida, mande sua pergunta. Todas vão ser respondidas. Não fique com vergonha, não fique com dúvida para amanhã, para depois. E essa dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas, pode ser a dúvida de outras famílias. Então, com certeza, para dar esse primeiro passo, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. Com muita paciência, muita calma, perseverança. É uma palavra-chave. Você deve perseverar na sua jornada. Uma boa estratégia. E quando eu falo uma boa estratégia, é você se preparar para quando seu filho, seu marido aceitar a sua ajuda ou chegar em casa e pedir ajuda para você. Você deve estar com tudo pronto já. Até mesmo a mochila de roupas. Local de tratamento, como você vai levar, se aceita a internação 24 horas por dia, aí sim você vai conseguir levar seu filho e seu marido ao tratamento. Então, você tem que buscar um diálogo, você tem que ter um diálogo, e o diálogo é quando você fala e os dois botam a opinião em jogo. Não é quando somente um fala, quando somente a mãe, a esposa fala, não é um diálogo, é um sermão. E aí o que acontece? O dependente químico ele se fecha, porque ele já não confia tanto na família, porque a família
já quer o melhor para ele, mas muitas vezes não sabe como lidar com a situação e aí acaba falando coisas que não é agradável, que não ajuda, não auxilia, e aí ele se retrai e perde a confiança na própria família. Então o que você tem que fazer? Você deve buscar o diálogo, buscar novamente a confiança dele em você, e aí sim você vai começar a ter bons resultados. Aí sim, com esse passo a passo que eu estou passando, que se começa a ter bons resultados na caminhada, na jornada em busca ao tratamento do seu filho e do seu marido. E aí uma questão que também é abordada por algumas mães e esposas, que mesmo elas vendo que dá certo, mesmo elas vendo no meu canal, mesmo elas me seguindo, mesmo vendo vídeos, vendo tudo que eu ensino aqui no canal, elas acabam se perguntando: mas será que eu vou conseguir fazer meu filho e meu marido parar de usar, mudar de vida? E o importante não é somente o parar de usar. O dependente químico, ele tem que mudar de vida, mudar os seus comportamentos, mudar suas atitudes. E aí sim, não é somente o parar de usar, e sim tem toda uma mudança na vida do dependente químico, na vida da família, na vida de todo mundo. Então, eu entendo o porquê dessa pergunta, porque em muitos casos, essas mães, essas esposas, viram alguém próximo delas, alguém que elas conhecem, elas têm essa dúvida, as mães, as esposas têm essa dúvida, porque mesmo elas tendo provas que dá certo, mesmo elas eu mostrando alguns casos de mães, esposas que levaram seus filhos, seus maridos ao tratamento, que estão vivendo em recuperação, elas se questionam: será que eu vou conseguir fazer com que meu filho, meu marido pare o uso? E eu vou dizer, não é somente parar o uso. Claro que parar o uso é uma boa parte, é bem importante, com certeza. Aqui nós estamos lutando para que paramos o uso, para que os seus filhos, seus maridos parem o uso. Mas para se manter sem voltar ao uso, tem que trocar toda uma rotina de vida, mudar os comportamentos, mudar como eu era e como eu vou ser daqui para frente. Porque não pode se fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E aí o que acontece? Elas têm essa dúvida, e eu entendo essa dúvida delas, porque elas veem ou viram alguém muito próximo delas, ou algum conhecido, alguma conhecida, alguma vizinha, algum familiar sofrer por anos ou a vida toda e não conseguir tirar seus filhos e seus maridos do vício. E isso também acontece por falta de conhecimento, por falta de adquirir uma nova postura, por falta de informação. E isso hoje em dia está quebrando esse tabu, porque o preconceito está um pouco menor, passa reportagens nos jornais sobre dependência química. Até agora eu estava assistindo há uns minutos atrás, o jornal na televisão, e passou uma reportagem sobre a Cracolândia. Então, informação tem a internet, tem o Google. Então, as coisas se tornam estão um pouco mais fáceis de adquirir conhecimento, buscar informações sobre a situação, sobre a problemática. Então hoje, o que tem que fazer? Então a primeira coisa que você deve fazer é confiar que esses passos que eu estou te passando, eles dão certo. Se eu estou aqui hoje fazendo live, dizendo que com diálogo, com confiança, com comunicação assertiva, inteligência emocional, calma, perseverança, entre outros passos, dá certo,
é porque eu passei por isso. Minha família usou esse passo a passo e eu estou aqui hoje. Eu fui para a internação, eu fui para o tratamento. Claro que depois eu tive que fazer a minha parte, eu também tive a minha parte de aceitar a ajuda dos meus pais. Mas a parte da família é quando você bota em prática, você planeja uma boa estratégia, você tem comunicação assertiva, você usa sua inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É quando você usa o melhor de si em determinada situação. Aí sim, você consegue fazer com que seu filho e seu marido vá ao tratamento. Você tem que acreditar. E também você tem que ter sabedoria em segundo plano. Você tem que ter sabedoria para pôr em prática tudo que você aprende. Mesmo que você tenha que fazer coisas que você não goste ou não sinta vontade de fazer. É assim. As coisas não são doces como mel. A dependência química é uma doença devastadora. Quanto mais tempo o seu filho e seu marido passar no uso e no abuso de substância, mais difícil fica de tratar. Mais difícil fica. Porque a doença é progressiva, lenta e muitas vezes fatal. Os dependentes químicos estão adquirindo desavenças, dívidas, e hoje os traficantes não estão perdoando. Eles matam por R$5, R$2, para servir de exemplo para os outros dependentes químicos. Então é muito preocupante isso. Então, com certeza, o que deve acontecer? Você deve tomar atitude. Se você já chegou aqui no canal, você tem que estar confiante que isso dá certo. Não vai ser de primeira, não vai ser tão rápido quanto você pensa, talvez não seja, mas todo mundo tem um tempo. E com a sua influência, aos poucos, todos os dias, você pode encurtar esse tempo. E aí o que acontece? Você ajuda, faz com que seu filho e seu marido aceite o tratamento, aceite ajuda o mais rápido possível, porque você vai mostrar para ele que a vida sem o uso e o abuso de substância é muito mais atrativa, chama muito mais atenção, vale muito mais a pena você viver de bem com sua família, você voltar a ter o convívio familiar com seu filho, coisa que você não tem mais, porque com certeza, isso eu posso falar, você acaba tratando ele de uma maneira mais áspera, mais ríspida, e ele também. Então vocês acabam não conversando mais, vocês acabam não tendo um diálogo, vocês não têm mais convívio familiar, por parte dos dois, porque você não aceita o que ele faz e ele não aceita ser reprimido, ser chamado a atenção, ganhar sermão, mas na verdade tem uma forma correta de você conversar com ele, de você tentar se reaproximar dele. E depois disso, você tem que acreditar em si mesma, ser forte, para saber que vai conseguir chegar ao seu objetivo. Você tem que ser forte para chegar ao seu objetivo, que é levar seu filho e seu marido ao tratamento. E sempre estar adquirindo conhecimento sobre a doença. Isso é imprescindível. Quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você tiver informações, quanto mais você lê, quanto mais vídeos você vê, quanto mais lives você assistir, mais você vai estar preparada para passar por situações que vão acontecer durante a jornada em busca da vida em recuperação. E isso acontece. Não é assistindo uma, duas lives
que você está preparada para tudo que acontece. Lidar com um dependente químico não é tão simples assim. Não é. Não é tão simples assim. Porque o dependente químico, ele acredita que ele está cheio de problemas. Na verdade, ele tem um problema em um determinado período da vida dele, que é quando ele está na ativa. Mas a partir do momento em que o dependente químico passa a aceitar sua ajuda, passa a buscar um tratamento, aí ele já não tem mais problemas, ele tem dificuldades, coisas que todos nós temos, dificuldades. Então, para conseguir com que ele pare o uso, você não pode desistir dele e largar de mão, pois a partir do momento em que você desiste, todo o seu esforço vai embora. E não é isso que você quer, eu tenho certeza que não é isso que você quer. Ninguém quer ver seu filho, seu marido jogado na sarjeta, pedindo dinheiro, pedindo esmola, catando lixo, procurando comida no lixo, vestido, morando na rua. Ninguém quer ver isso. Então, com certeza, eu sei que não é fácil ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, mas você deve tentar influenciar ele todos os dias até chegar ao objetivo. E aí sim, quando você vê que os outros conseguem e se encoraja, você também vai ver que pode ser feliz e chegar ao objetivo de levar seu filho e seu marido para se tratar. E a partir daí, começar a se programar para viver em recuperação, uma nova maneira de viver, simples, mas feliz. E com certeza é algo que você sempre quis. E se não desistir da caminhada, vai conseguir desfrutar desses bons momentos. Pode ter certeza. Pode demorar um pouquinho? Pode. Mas se você não desistir, você vai conseguir chegar nesses bons momentos. Você vai conseguir colher os frutos da vida em recuperação. Você vai conseguir levar seu filho e seu marido ao tratamento. Mas é muito importante que a família esteja ao lado dele. E aí sim, tudo vai fluir de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples e mais tranquila, vamos dizer assim. A questão é o seguinte: parar de usar é importante? Com certeza. O que toda família quer é que seu filho e seu marido pare o uso. Mas para se manter sem o uso, tem que ter mudança, tanto da parte da família, tanto da parte do dependente químico. Tem que ter mudança. E isso sim, com certeza vai fazer com que a caminhada se torne mais próspera, mais longa, com longevidade. E aí sim, todos nós vamos poder colher frutos muito bons. Que viver em recuperação é uma vida quase comum, com limitações, que a partir do tempo, com o tempo, você mãe, você esposa, vai ver que essas limitações não são tão ruins. Você vai ver que não é tão ruim não ter bebida alcoólica em casa, não ter festas regadas a bebida, que você não precisa levar seu filho para balada. Não, vocês podem ser felizes de outra maneira, com coisas mais simples, buscando convívio, buscando reuniões familiares, esportes, coisas saudáveis, alimentação saudável, enfim, tem diversas maneiras de viver uma vida em recuperação de uma maneira satisfeita, que satisfaça a todo mundo, tanto a família quanto o dependente químico. Então não desanime, e se cansar, pare, pegue um fôlego, descanse e siga sua jornada. Com certeza vai valer muito a pena. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e vem para a recuperação.